meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra responder uma perguntinha que me fizeram lá na caixinha dos meus stories no Instagram. E eu fiquei assim, pensando que era melhor eu fazer um vídeo pra eu poder explicar e entrar nesse assunto mais profundamente, porque eu acho que é um assunto muito importante, inclusive ele me deixou bem pensativa, porque pra mim aconteceu de uma maneira muito natural. Eu tô aqui pra gente falar sobre como ser forte e decidida. E por que que pra mim foi tão natural? Eu venho de uma criação onde tem na minha família mulheres muito fortes. Eu sempre tive muito apoio das pessoas na minha família. Então eu não fui muito ensinada a ter medo, né? O medo ele é muito importante, como eu sempre digo pra vocês, mas eu sempre fui ensinada a ter coragem, né? A enfrentar o meu medo e fazer o que eu tinha que fazer pra poder alcançar o que eu gostaria de alcançar. Então pra mim aconteceu de maneira muito natural. E quando alguma coisa com você acontece de maneira muito natural e alguém pede pra você ensinar, você fica pensando, tá, mas como é que eu ensino? Sei lá, por exemplo, eu sei ensinar inglês, porque eu estudei muito pra aprender inglês, né? Inclusive, quando eu fui aprender inglês, eu já fui aprender inglês pra ser uma professora. Então, eu já sabia todas as técnicas de como ensinar e aprendi com essas técnicas. Mas, sei lá, português, eu aprendi no cotidiano. Então, se alguém me pede pra ensinar português, eu vou até ajudar, né, a falar corretamente, ajudar numa palavra ou na outra. Mas eu não sei qual técnica usar para eu poder ensinar, por exemplo, um estrangeiro a falar português, até porque é uma língua muito complicada. Mas vocês estão entendendo que quando uma coisa acontece de maneira muito natural, a gente fica assim pensativo em como vou ensinar isso? Porque quando você aprende com as técnicas é fácil, é só você replicar aquilo que você aprendeu, né? Então eu pensei bastante e refleti assim em como eu consegui me tornar uma pessoa forte, dedicada. Fiz várias pesquisas, li vários artigos e blogs, né, para poder entender ali e ver com o que eu concordava. E eu criei aqui um conteúdo muito bacana pra vocês, que faz muito sentido pra mim, tudo isso que eu pesquisei, eu internalizei algumas coisas, eu falei, não, acho que não é bem por aí. E hoje eu trouxe aqui algumas coisas que eu concordo e eu acredito bastante. Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Bom, a primeira coisa é que eu acredito que as características, né, as habilidades, elas são desenvolvidas, elas podem ser criadas e desenvolvidas. Então, não é porque você hoje não se acha forte ou porque você não se acha decidido que você acha que você vai morrer assim. Não, não é isso. Tudo na vida a gente consegue transformar, né? Nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade de nos transformar, de evoluir, de aprender, né? E a gente tem muita facilidade para isso. A gente só precisa realmente se esforçar, se dedicar e ter comprometimento com aquilo. Então, se você hoje não se acha forte, não se acha uma pessoa decidida, eu conheço muita gente, não vou nem falar de forte, né, de força, mas eu vou falar de decisão. Eu vejo muita gente que hoje em dia, assim, tem muita dificuldade para tomar decisões. Eu vejo isso no meu consultório mesmo, meu consultório online, é esse aqui que eu vos falo. Quando eu tô em sessão com as minhas pacientes, muitas falam que o objetivo principal na terapia é aprender a tomar decisões, né? Aprender a fazer melhores escolhas. E eu fico pensando, gente, como é que pode, né? E a gente consegue desenvolver isso. Como eu disse pra vocês, pra mim foi muito natural. Por isso que quando eu comecei a ter bastante dessa demanda nas minhas pacientes, eu fiquei espantada e isso também me fez pensar em como desenvolver isso. Na terapia é um pouco mais simples do que em um vídeo, porque né, eu vou ter tempo, eu vou ter demanda, eu vou ter exemplos, então é bem diferente. Por isso que eu fiz toda essa pesquisa para poder ajudar vocês e trazer aqui de uma maneira mais enxuta. Então a primeira coisa que eu falei para vocês é sobre entender que essa habilidade é desenvolvida. Confie que você vai conseguir ser uma pessoa mais forte e uma pessoa mais decidida. E aí eu queria falar para vocês que eu pensando em tudo isso, eu tomei uma decisão, olha aí. Eu acredito fielmente, depois de toda a pesquisa que eu fiz, depois de toda a reflexão que eu fiz sobre a minha vida pessoal, de que primeiro a gente se torna uma pessoa decidida e depois a gente se torna forte. Vocês vão entender melhor isso lá pro final do vídeo. Então agora eu vou explicar pra vocês como se tornar uma pessoa mais decidida. E aí acho que a gente começa aí pensando na nossa infância, né? Os pais, né, eles têm muita influência na gente em relação a essa questão de decisão. E se você aí do outro lado que tá me assistindo é mãe, ou pai, enfim, entenda que é muito importante para o seu filho que você apoie as decisões dele. Claro que é importante que você fale a sua opinião, né, o que você acha e tudo mais, mas também é muito importante que se ele tiver tomado uma decisão, você apoie essa decisão. Se não, o que vai acontecer? As crianças elas vão acreditar que elas não sabem tomar decisões, elas vão estar sempre querendo a opinião dos outros. E aí vai virar ali um compilado. Então, logo na infância, reflete aí se você teve o apoio dos seus pais, como é que foi teu crescimento pra você saber. Isso não é o único motivo, tá? Mas eu tô aqui trazendo porque eu sei que tem muita gente aqui que trabalha com criança, que tem as crianças por perto. E eu acho interessante a gente fazer esse adendo aqui,
pra gente poder cuidar melhor das nossas crianças, né? Eu vejo muitas crianças indecisas hoje e crianças indecisas se tornam adultos inseguros. Então é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente ensina para as nossas crianças. A pessoa que é muito indecisa, ela vive com pensamentos assim acelerados e ruminando, né? Pensamentos de dúvida. E isso, gente, é muito ruim. Gera ansiedade, pode gerar sintomas e sentimentos depressivos. Então, é muito importante que a gente tenha coragem de tomar essa decisão. E como é que a gente toma decisão, né? Eu gosto sempre de anotar as minhas possibilidades. Se eu tenho poder de escolha, né? Normalmente se você vai decidir entre uma coisa e outra, ou entre uma coisa diante de várias outras opções. E aí é interessante que você coloque as suas opções ali e veja quais são os prós e os contras de cada opção. Eu sempre faço isso com as minhas pacientes, toda vez que elas me trazem alguma situação em que elas estão confusas, né? Eu vou dar aqui um grande exemplo que acontece demais. Vocês sabem que eu atendo muitas pacientes que moram nos Estados Unidos ou em outros países aí fazendo intercâmbio, e quando elas precisam chegar no momento de decidir se elas querem voltar para o Brasil ou não, estender o programa de intercâmbio ou não, elas ficam muito indecisas. E aí eu sempre falo, anota os prós e os contras, né? Os pontos negativos e os positivos entre você ficar no país aí ou voltar para o Brasil, né? O que de bom você vai ganhar com isso, o que de ruim você vai ganhar com isso. E se você perceber que deu empate ali, decida por eliminação. Entenda, é melhor você decidir algo por você do que a vida tomar uma decisão por você. Não fica deixando que o medo controle você. Controle o seu medo, né? Faça uma escolha, porque é melhor você decidir do que outras pessoas ou a vida escolher por você. Outra coisa que é importante também é você pensar positivo. Fez a escolha, tá decidido, pronto, acabou. Pensa positivo. Não adianta ficar ruminando os pensamentos. Isso pode até fazer com que as coisas, sei lá, deem errado, né? Eu não sei você, mas eu acredito em questão de lei da atração. Quanto mais coisas boas você pensar e mais coisas boas você fizer, mais coisas boas retornarão pra você. Se você ficar pensando negativo, achando que você fez uma péssima escolha e você nem sabe ainda, né? Porque você ainda não teve os resultados, sei lá, a forma como você vai enxergar essa escolha já vai te levar para um lado mais negativo. Então pensa positivo, acompanhe as situações, vai vivenciando e entenda que isso também é importante para o teu aprendizado, né? A gente não foi feito para fazer só boas escolhas, a gente foi feito para fazer boas escolhas e más escolhas. E você só vai conseguir ser uma pessoa que consegue fazer boas escolhas sempre quando você começar a ter escolhas ruins, né? Tomar decisões ruins. Por quê? Você vai aprender muito com as suas decisões ruins, com as suas escolhas ruins, né? Isso vai fazer com que você aprenda e nas próximas vezes você vai refletir. Então isso é uma outra coisa também. Aconteceu alguma coisa de errado, você tomou uma decisão que você se arrependeu, vê se dá pra voltar, né, e tomar outra decisão lá, voltar atrás e reorganizar aí o planejamento. Se não der, não fica ruminando e pensando, nossa, meu Deus, né, como que eu fiz isso, eu tô me sentindo muito culpada. Não se sinta culpada, não. Olhe pra situação, eu sei que é difícil, tá, eu não sou nem um guru, não. Pra mim também comigo também isso acontece e é difícil, mas entenda que isso é normal, a gente veio ao mundo aí pra fazer testes, né? Então, se acontecer isso, tenta não se culpar, né? Tenta aí abstrair a situação, resolver da melhor forma possível, tomar novas decisões e utilizar o teu erro para que você consiga fazer melhores decisões no futuro. Para te ajudar nisso, eu vou te orientar a fazer cartões de enfrentamento. Sempre que você tomar uma decisão, faça um cartãozinho, como se fosse um post-it, sabe? Onde você vai escrever o porquê que você tomou aquela decisão ali e te mostrar ali que tá tudo bem se você tomou a decisão errada, se você ali se frustrar ou se você fracassar. Faça esse cartão de enfrentamento, porque caso alguma coisa aconteça ou quando você ficar ruminando pensamentos, achando que vai dar errado, você vai ler o cartão e vai ver o porquê que você tomou aquela decisão, isso vai te lembrar do seu motivo, né? E vai te ajudar a também internalizar essa questão de não se sentir culpada, porque você deu o seu melhor, né? Então, faça cartões de enfrentamento e, gente, entenda. E aceita que nem tudo é perfeito, nem tudo vai dar certo como a gente gostaria que desse. Cada escolha é uma aposta e não uma certeza. Então, faça as suas apostas e vamos ver aonde é que vai dar. Dê o seu melhor e eu tenho certeza que as coisas vão se organizar ao longo do tempo. Não deixa o medo te paralisar, vive as experiências, recomece sempre que precisar. E agora vamos falar sobre ser forte, né? Eu acredito que ser forte é muito uma mistura das suas crenças com os teus comportamentos, as experiências que você tem. Quando você tem uma crença de que você dá conta e tudo mais, e você tem crenças de autoconfiança, e aí você se sente segura, obviamente você vai se sentir mais forte.
Então, se você ficar repetindo coisas negativas pra você, olha aí os pensamentos de novo. Se você ficar repetindo coisas negativas pra você, mesmo que não seja falando, né, mas só nos pensamentos, isso vai te trazer uma fraqueza, né? Vai te trazer uma insegurança. Então, é muito importante que você tenha uma mente focada ali, um mindset de crescimento, acreditando no teu potencial. E também as experiências. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, mas coisas que me mostraram que eu sou forte, que hoje eu acredito que eu sou forte, foram experiências, né, que eu tive. Então, por exemplo, uma das maiores experiências que eu tive, sempre que alguém pergunta assim, nossa, Kai, aí, você é forte? Você se acha forte? Falam, olha, eu sou forte, eu sou muito forte. Se liga nessa história. Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu morava sozinha, né, assim, longe da minha família, dos meus amigos, meu namorado. E foi uma situação muito difícil. Eu tive que ser forte, mas eu percebi que eu era realmente forte quando eu precisei tomar conta de mim mesmo. Como é que isso aconteceu? As minhas crianças, as crianças que eu cuidava, né, eu fui babá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, elas ficaram doentes, elas pegaram uma virose e ficaram doentes. Enfim, ali eu não sei se eu vou falar isso porque tem gente que tem nojo, mas enfim, acho que já entenderam o que aconteceu, né? Virose, você sabe como que dá. Então, eu fiquei cuidando ali das crianças naquela situação toda ali, envolvida com sintomas delas. As crianças, uma criança pegou o vírus, melhorou depois de uns 2 dias, depois a outra criança pegou o vírus, melhorou depois de uns 2 dias, quando a outra tava melhorando, eu peguei o vírus. E isso foi bem no final de semana. Eu comecei a me sentir muito mal. E teve uma noite que eu passei muito mal. Eu passei a noite inteira da minha cama pro banheiro, do banheiro pra cama. E assim, eu já não tinha mais nada no meu estômago. Foi uma situação, assim, horrível. Eu rezava à noite, assim, pedindo ajuda pra Deus. E eu não queria, assim, alertar minha família, né? Dizer que eu tava passando mal e tudo mais. Claro que depois eu contei. Mas naquele momento ali, eu procurei outras pessoas que pudessem me ajudar em relação à questão médica mesmo, né? De dar ali alguma ajuda no que eu poderia comer e tal, pra melhorar ali o meu estômago e melhorar a virose. E eu vi que eu tava sozinha, eu pedi algumas coisas pra minha host family na época, eu não sei se por conta da cultura ou sei lá o que, eles não me ajudaram muito como eu gostaria. Eles fizeram algo sim, mas não foi como eu gostaria. E nessa situação toda eu percebi que eu tava sozinha e que eu consegui melhorar e que eu consegui sobreviver estando sozinha. E eu vi o quão forte eu era, não só forte assim em relação à minha saúde física, mas à minha saúde mental. Porque eu percebi ali que eu tava sozinha e que eu conseguia me virar sozinha, sabe? Isso foi muito importante pra mim, apesar de muito difícil. Foi muito sofrido, fiquei bem chateada na época, mas depois eu relevei, olhei os pontos positivos da situação, vi que eu dava conta sozinha, isso foi muito legal pra mim. E percebi que como os meus pensamentos foram importantes, né? Eu fiquei ali o tempo inteiro rezando e acreditando que eu ia melhorar e que segunda-feira eu ia estar novinha em folha e eu fiquei, assim, praticamente 2 dias inteiros, assim, sábado inteiro, domingo inteiro, comecei a passar mal na sexta. E em casa, deitada na cama, assim, só a base de água, soro, né, fisiológico, soro caseiro. E comendo ali alguns biscoitinhos e tal, e aos poucos eu fui melhorando, eu mesma fiz minha comida, eu mesma fiz o meu soro, eu mesma fiz tudo, sabe? E graças a Deus eu melhorei, mas essa situação me mostrou o quanto eu era forte. Então hoje, se eu ficar doente sozinha, eu vou dar conta também, eu sei que eu vou dar conta. Então isso já me traz uma segurança maior em relação a mim mesma. Outra coisa que eu queria contar pra vocês é sobre acordar cedo. Gente, eu sempre tive dificuldade pra acordar cedo, eu sempre coloquei o despertador pra tocar várias e várias vezes. E, enfim, eu acreditava fielmente ali que eu era uma pessoa noturna. Uma coisa eu ainda acredito, e eu não tenho vontade de tirar essa crença da minha cabeça, que eu não sou obrigada a acordar antes do sol, entendeu? Então quando o sol nasce, aí eu tô disposta a acordar. Mas isso é uma crença que eu coloquei na minha cabeça. Se eu quiser mudar, eu também estou completamente apta a mudar isso. Mas o que aconteceu foi que eu, esse ano, comecei a pensar sobre essa questão de acordar cedo e eu mudei, né? Até o ano passado eu tinha muita dificuldade, era engraçado. Eu tinha dificuldade pra acordar 8 horas da manhã. Hoje em dia, no final de semana, eu acordo 8 horas da manhã e tá tudo bem, né? Às vezes, obviamente, eu viro pro lado e durmo um pouco mais, mas eu já acordo assim mais disposta. E antigamente não, antigamente eu tinha muita dificuldade pra acordar. Eu lembro que no início da pandemia, eu acordava, tipo, pra malhar, porque eu não fazia nada na época, 10, 11 horas da manhã e já acordava cansada, sabe? Por conta de toda a minha rotina, né? E, enfim, todos os meus hábitos que eu tinha naquela época. E eu também não acreditava que eu tava bem o suficiente pra acordar e tudo mais. Então, isso aqui eu vou trazer pra você como exemplo do que eu falei em relação às crenças. O quanto as nossas crenças precisam estar alinhadas, né, com experiências que vão nos tornar fortes. Então, hoje em dia, eu me acho muito mais forte pra acordar mais cedo, porque depois que eu li um livro, né, o Milagre da Manhã, já falei sobre ele aqui pra vocês,
Eu coloquei na minha cabeça que tava tudo bem, que eu conseguia acordar mais cedo, que isso ia ser muito fácil pra mim, sabe? Muito tranquilo. E comecei a pensar todos os dias. E aí eu comecei a lutar contra o despertador e lutar contra as minhas próprias vontades. E aí que tá a questão da crença. Todos os dias quando eu acordo, gente, eu não vou mentir pra vocês, tem dia que eu olho e falo, ai, que preguiça. Mas toda vez que eu uso a palavra preguiça, eu já fico, não, já mudo o pensamento e eu falo em voz alta. Não, o dia tá lindo, eu já olho pra minha janela, já penso o quanto o dia tá lindo, quanto de coisa que eu tenho pra aprender, que eu tenho pra fazer naquele dia e já acordo com uma maneira totalmente diferente. Então, tudo aquilo que você pensa influencia em como você age, por isso que é importante que você tenha suas crenças e pensamentos alinhados com as suas experiências. E, gente, né, vocês entenderam aí que um precisa estar alinhado ao outro e que pra você ter experiências você precisa se jogar aí. E aí, aquela coisa, né, da coragem. Como é que a gente tem coragem? Eu assisti uma vez um TED Talk da Brené Brown, eu não sei se vocês já assistiram, quem não assistiu pode ir lá no Netflix e assiste, tem no YouTube também, onde ela fala sobre a coragem. Ela tem até um livro que eu quero ler, que é A Coragem de Ser Imperfeito, se eu não me engano, e ela fala sobre vulnerabilidade, que a gente só consegue ter coragem quando a gente aceita a se permitir estar vulnerável. Por quê? E fez muito sentido quando ela falou, parece uma coisa muito simples, mas quando ela falou eu fiquei, caraca, de fato, eu nunca tinha pensado nisso. Mas a gente só consegue ser corajoso quando a gente se permite estar em vulnerabilidade. Porque se você não está vulnerável, pra que coragem, né? Então você precisa estar vulnerável ou emocionalmente ou fisicamente, né? Estar em meio a um perigo, alguma coisa, para que você tome uma atitude de coragem. Então lembre-se disso, né? Porque tem muita gente que fala, ah, mas eu não quero sofrer, gente. Eu tenho várias pacientes que falam isso, ai, cara, mas como é que eu faço? Porque eu não quero sofrer. Gente, não quer sofrer? Volta pro útero. Não tem como não sofrer, né? Sofrer faz parte da nossa natureza humana e pra gente poder ser mais forte, a gente precisa ali ter aquelas feridinhas. Então a gente vai ali superando todos os nossos medos, enfrentando os nossos medos e com certeza as coisas elas vão melhorando e vão nos fortificando. Isso tudo também depende de como você enxerga as coisas e pensa sobre ela. Porque se você tem uma experiência, né, você tem ali um ato de coragem, se permite estar vulnerável, mas aí depois você vai e enfrenta emocionalmente aquilo ali como uma coisa ruim ou se faz de coitado, você provavelmente vai ter muita dificuldade de enfrentar aquilo ali. Então é importante a forma como você enxerga a situação. Não adianta você ter experiência sem ter crença, né? Sem acreditar que aquilo ali vai fazer de você uma pessoa melhor, por mais difícil que seja. Então essas duas coisas são muito importantes para que você se torne uma pessoa mais forte. E eu percebi isso quando eu fui fazer minhas pesquisas e tudo mais e comecei a refletir sobre a minha vida. Todas as coisas, né, que já aconteceram assim de ruins na minha vida, experiências ruins, frustrações e tudo mais, me serviram muito, né, me serviram muito de experiência, né, de maneiras de me mostrar o quão forte eu era e o quanto eu conseguia e me mostrar como eu poderia agir em uma outra situação para que eu não errasse, para que eu não me frustrasse, né, para que eu não fracassasse numa situação futura. Então, gente, se permita sair da sua zona de conforto, viver novas experiências, errar, acertar e tenha em mente que você vai sempre poder recomeçar se for preciso e tomar outras decisões, outras atitudes, né, ter outros comportamentos e aprender com tudo isso. Não deixe o seu medo te paralisar, não deixe o seu medo te impedir de ser uma pessoa melhor. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, que todo esse conteúdo que eu preparei pra vocês seja de grande ajuda aí para que você possa se tornar uma pessoa mais forte e decidida. Um beijo e até a próxima. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com a sua amiga que vai te ajudar a ser uma pessoa mais forte e decidida. Porque quando a gente tem gente ao nosso redor também que nos ajudam a nos tornar pessoas mais fortes e decididas, que nos apoiam, isso tudo faz muita diferença. Então já manda esse vídeo aí pra pessoa que vai te apoiar e, óbvio, apoie ela também nessa caminhada aí pra ser mais forte e decidida. Mais uma vez, um beijo e até a próxima.